discussão que nós podemos fazer aqui sobre a questão da historicidade e ancestralidade. A historicidade, na verdade, ela já aponta, né, para essa questão da linguagem, porque só é possível falar em historicidade no momento, na medida em que nós produzimos um sistema racional que nos permite, então, por meio da linguagem, construirmos uma versão a respeito daquilo que nós tomamos por conta da história, emprestado da história para produzir esse enredo, então, da existência humana, que depende dessa questão da, história, da linguagem para ser produzido. Então, a historicidade, ela tem este modo de ordenação, ou seja, a historicidade é um sistema racional, cultural, em que a linguagem, então, estabelece imputações, seleciona fatos, né, que fazem parte, então, da existência humana e toma esses fatos emprestados, então, como relevantes para imputar e dar importância, sob o ponto de vista, então, desse nexo de relações que se estabelece entre os seres humanos e a natureza, que, portanto, podem ser apreendidos por meio da linguagem e portanto, descritos, relatados, né? E a ancestralidade, ela vem como um processo voltado para um outro âmbito do sistema de inteligência, que é o que nós estamos tratando no nosso grupo. Por quê? Porque a ancestralidade, ela vai tratar, então, com a existência humana e as suas relações orgânicas nesse ambiente em que ela vive e transita, né? Porque se nós tomarmos, então, o sistema de inteligência humano como um sistema em que estabelece relações entre o organismo humano e o universo, destas relações entre o organismo humano e o universo há uma interação por meio da qual o universo se imprime no organismo por meio das sensações. Estas impressões são tomadas por esse organismo como a matéria do fenômeno do universo. E com esta matéria, então, o organismo vai produzir determinadas sínteses. Estas sínteses, elas são processos químicos, físicos, né? Que são armazenados num sistema de memórias e que esse sistema de memórias, eles são acessíveis depois pela racionalidade. E a racionalidade não é nada mais, nada menos do que relacionar estas memórias entre si e produzir a partir destas relações, então, agora uma nova memória, que é a memória das relações e não mais do sentido ou da impressão. Então, quando nós tratamos de ancestralidade, nós estamos falando de algo diverso da historicidade. Porque a ancestralidade, ela é recebida, então, destas relações entre o indivíduo e o universo. Bom, e se nós separarmos, então, ancestralidade de historicidade, nós vamos perceber que nós estamos sendo coerentes com algumas discussões que já fizemos aqui, que também fazem outras distinções, como conhecimento e ciência. Por quê? Porque quando eu trato da ciência, eu estou falando, então, do meio pelo qual essa historicidade se constrói. São relações racionais, são memórias de relações entre aqueles dados que foram buscados por meio dos sentidos, que fazem parte da ancestralidade. Então, a ancestralidade, ela tem a ver com o conhecimento. Porque o conhecimento é os dados, então, que o indivíduo tem a possibilidade de acessar quando ele busca diretamente as memórias das sensações e não das relações entre as sensações. E isso é muito importante. Porque se eu tenho memórias de sensações, estas memórias de sensações, elas fazem parte daquilo que me liga à minha existência enquanto ser, enquanto organismo, que foi realmente impresso pelos fenômenos da natureza por meio das sensações. Então eu tenho acesso a um sistema de memórias de sensações. Então estas sensações são conhecidas. Quando alguém fala de um fato do mundo da natureza e trata então como um dado concreto, que teve matéria e portanto se comunicou com as suas sensações, ela está falando em algo que ela conheceu, que foi conhecido. E esta relação de conhecimento produziu memórias, e essas memórias foram impressas no organismo por meio de sínteses.
Portanto, essas sínteses destas memórias, elas têm um canal de comunicação que, se nós formos buscar os antecedentes, nós vamos encontrar originalmente lá na natureza um fenômeno ocorrendo. Agora, quando nós vamos tratar da historicidade, a historicidade ela tem agora um outro papel nesse sistema de inteligência, que é reunir esse conjunto de memórias que este organismo então acumulou durante toda a sua existência e agora estabelecer relações entre elas. Porque estas memórias que o indivíduo acumula no curso da sua existência, elas se repetem em diversas oportunidades, elas acabam se repetindo. O dia se repete, então as memórias do dia se repetem. Ele encontra diversas vezes a mesma pessoa, estas memórias se repetem. Ele consegue depois comparar esta pessoa que ele tem de uma memória com a pessoa que depois ele tem em outra memória. Ele vai perceber que as memórias que ele acumula das pessoas se transformam. Então, quando ele vai tratar agora da racionalidade, por exemplo, ele vai tratar de um indivíduo, ele vai estabelecer relações entre as diferentes memórias e vai produzir uma ideia que diz o seguinte: os indivíduos envelhecem. Por que a ideia de que o indivíduo envelhece é um processo histórico racional? Porque nas memórias desse indivíduo, ele tem uma memória dele jovem e ele tem uma memória dele mais velho. E quando ele relaciona as duas memórias, ele percebe que elas são diferentes e racionalmente, historicamente, ele produz então uma descrição deste ser humano historicamente como uma pessoa que no curso da sua existência envelheceu. Então, esta historicidade do envelhecimento, ela faz parte de uma ciência também. O indivíduo depois vai pensar novamente a respeito disso, vai escrever tratados, vai produzir teses e vai produzir uma ciência a respeito do envelhecimento, e toda essa ciência é produzida a partir de um conhecimento, que são dados buscados da natureza, destas verificações que se deram no curso de diferentes momentos. Esse indivíduo ele não foi visto num único lugar, então ele ocupa um determinado espaço nesse universo. Esses eventos dos encontros não foram simultâneos, então eles foram sucessivos, portanto é possível introduzir racionalmente agora a ideia também de tempo e trazer então o tempo para o âmbito da racionalidade. São relações que esses indivíduos estabelecem. Então percebam o quanto é importante entendermos estas ideias que cada vez que a gente pensa sobre elas, elas acabam dando ordem às nossas relações racionais e nos permitem avançar então no âmbito daquilo que nós podemos chamar de ciência, dos dados que nós utilizamos para pensar, para produzir a nossa razão. Então é muito importante, é muito relevante, né? Nós continuarmos fazendo estas discussões que envolvem, então, ancestralidade, historicidade, conhecimento, ciência, verdade, crenças, porque todos eles se encontram em locais distintos no universo da existência desse sistema que o ser humano toma emprestado para pensar a respeito das suas ideias e fundamentalmente sobre si e sobre o universo no qual ele se encontra inserido. Então, tratar dessa questão, ela na verdade também envolve um certo esforço, porque como nós recebemos nesse processo de constituição da nossa racionalidade, nós praticamente tratamos unicamente a partir deste âmbito histórico. Esse processo histórico de constituição da racionalidade, por mais que o indivíduo não queira e por mais que ele resista, né, ele num determinado momento ele acaba se submetendo. Aliás, essa é a razão pela qual nós nos consideramos sujeitos. E nós somos sujeitos porque nós nos submetemos a um sistema de ideias. E nesse âmbito desse sistema de ideias, por estarmos sujeitos, então, agora nós ordenamos um universo de relações. O direito faz muito bem isso, tanto que a ideia de sujeito
na relação jurídica é imprescindível para tratarmos do âmbito desta ciência, que é uma ciência da linguagem e que também é um conhecimento especializado a respeito do mundo humano e o mundo das coisas e dos fatos, né? Então, só que nós precisamos, então, fazer esse exercício, nós precisamos aceitar que ele é importante, porque é difícil romper com este processo de historicização da nossa existência, que acaba substituindo integralmente o mundo da natureza e o papel que ele tem na constituição dessa nossa racionalidade. Então nós abandonamos a maioria dos indivíduos que são produtos históricos, existenciais, quanto um sistema, então, de ideias apenas, cada vez mais destituído desse mundo dos sentidos. Não é à toa que as pessoas pensam as coisas mais bárbaras, no sentido, né, de loucura completa, né, a respeito de si, do universo e dos outros, porque na medida em que esse processo se desenvolve, se consolida e avança, quanto mais isso ocorre, mais o ser humano perde da sua ancestralidade. E essa ancestralidade ela é fundamental, ela é da maior importância para os indivíduos. Porque o indivíduo é produto da sua ancestralidade, ele precisa reconhecer que ele faz parte de um sistema em que ele recebe já uma boa parte desses dados da sua existência, das gerações que lhe antecederam. Então, essa questão da ancestralidade e da historicidade ela é importante porque ela começa, então, a nos trazer agora a possibilidade de nós examinarmos algumas outras questões que ganham absoluta clareza nos nossos debates. E a linguagem é uma delas. E quando formos tratar da linguagem, nós precisamos, então, agora, separar na linguagem aquilo que a linguagem faz uso para tratar daquele âmbito, desse sistema de inteligência, que é um sistema voltado, então, para as memórias das sensações e não apenas das relações entre as memórias das sensações. Então, nós precisamos verificar de que forma a linguagem pode ser utilizada para tratar, distinguindo esses dois momentos. Porque a linguagem facilmente ela se perde. Porque como a linguagem trabalha com um sistema de relacionamentos, em que ela estabelece imputações, a ideia de imputação é fundamental para o nosso debate. Quando eu falo em imputar, é atribuir algo racionalmente. A imputação é uma atribuição racional de causa e consequência. Então, quando eu atribuo racionalmente uma relação de causa e consequência, eu digo que um determinado fato necessariamente deve resultar num determinado comportamento humano. Só que essa imputação é comportamental, aliás, né? Eu esqueci de estabelecer isso. Então, a linguagem, ela estabelece uma relação de inteligência e ela estabelece uma relação comportamental. E quando você imputa, então, um determinado comportamento ou exige um determinado comportamento, a linguagem passa a ser a dirigente do indivíduo. A linguagem constitui o indivíduo, produz o mundo do indivíduo e coordena a ação do indivíduo. Então, eu penso assim que é fundamental essa discussão sobre a linguagem. Nós estamos nos ensaiando, eu especialmente venho me ensaiando há bastante tempo para tratar a respeito disso, mas eu não sei até que ponto assim ela é tão relevante enquanto nós ainda podemos tratar de questões que estão sendo discutidas aqui com relação a esse primeiro momento do sistema de inteligência. E para encerrar essa primeira explanação, eu gostaria muito de discutir com os amigos essa questão aí. Eu só gostaria de dizer, deixar claro, já que estamos na nossa reunião, e ficar também claro este registro, de que quando nós falamos desse âmbito do sistema de inteligência, em que o universo se imprime e essas impressões resultam em sínteses, que são memórias das sensações, é claro que de uma forma muito precária e de uma forma não racional, estas informações que são impressas no organismo, elas são legadas para gerações futuras. Ou seja, o conhecimento
que os organismos acumulam no curso da sua existência, ele é legado para as espécies futuras. Então, a ancestralidade da qual eu trato não é apenas aquilo que faz parte da minha existência, mas que também fez parte da existência dos meus pais, dos meus avós, dos meus bisavós, e se eu lá até que ponto seria possível encontrar nessa cadeia lá o último estágio dessa ancestralidade. Então, o conhecimento é legado. Por isso que é fundamental distinguir conhecimento de ciência ou de ideias. Enquanto as ideias são apenas relações, me parece que enquanto um sistema de relações dificilmente haveria a possibilidade de ser legado isso entre as espécies, mas o conhecimento hoje eu estou absolutamente convencido, examinando aves especialmente, e o comportamento das aves, especialmente das aves criadas em aviários, comparadas com as aves criadas fora de aviários, que nós chamamos de aves caipiras, né? Você vai perceber um comportamento completamente diverso em relação aos processos de reprodução e de constituição das condições mínimas para a perpetuação das espécies, né? Então era isso. Eu espero que tenha conseguido ser claro nas ideias que estou propondo aqui para o nosso grupo de estudos. E para começar, pelo menos, então é isso que eu teria para dizer aqui. Microfones podem isso. Eu já tenho uma questão a trazer aqui, refletindo. Espero não confundir conceitos, né? Que o problema que o pouco conhecimento ainda me ocasiona, né? De confundir justamente essas questões que tu estava delimitando no início, né, Paulo? Tipo, crença, conhecimento, enfim, todos esses conceitos que a gente está aprendendo aqui. Mas eu te pergunto, a historicidade, ela seria unicamente aquilo que o ser humano vive ou também aquilo que é contado para o ser humano? Porque, na verdade, no decorrer de uma existência, né, por exemplo, a própria formação escolar, né, nos é contado que a América foi descoberta pelos europeus, nos é contado que o limite que eu posso ir é a fronteira do meu país, porque depois já não pertence mais já não é mais território meu, é território estrangeiro, né? Me é contado que a raça branca é a raça superior, que é a raça que descobriu tudo, que a raça negra foi fruto da escravidão. Quer dizer, dependendo do ambiente que eu vivo a minha história, né? Ele é composto dessas vivências, daquilo que eu percebo, mas também daquilo que me é contado. E aí me parece que a linguagem entra em cena também dentro desse primeiro contexto da historicidade. Eu lembrei muito de um livro que li recentemente, até postei nas redes, e lembro, Paulo, que tu comentasses até. Eu não lembro o nome da autora, mas esses autores que estão trabalhando bastante agora na linha do Krenak, trabalhando esses temas que a gente está discutindo aqui agora, né? Em que ela fala do perigo de uma história única, né? E realmente, se a gente for falar de fronteira, se a gente vai pensar na história da humanidade, na história dos povos nômades, na história da humanidade, a gente chega à conclusão que a fronteira é a maior hipocrisia do mundo, né? É simplesmente algo que o direito se apropriou, colocou uma linha ali que nem existe, na bem da verdade, né? Porque quando tu está em região de fronteira, quando tu tá em região de fronteira seca, às vezes tu nem sabe bem se tu está de um lado ou de outro. Tu pode caminhar um pouco, tu está no país estrangeiro, tu caminha um pouco, né? Tu está no país que seria teu, mas é a história que nos é contada, né? Não sei de que forma vocês absorvem isso, mas foi uma reflexão que me veio muito forte, assim, com a forma como nos contam as coisas, né? E o quanto isso pode interferir nesse processo de ideias, de síntese, de memórias e, consequentemente, posteriormente, na própria linguagem nossa com relação ao mundo, né? E eu acho também, aqui só para fazer um link também, ouvindo o Paulo e pensando a questão da linguagem, a questão da ancestralidade e da historicidade, né? A, a historicidade, ela pode sofrer grande influência por parte da linguagem, né? Ela é transmitida por parte da linguagem. Já a ancestralidade, eu acho que ela pode ter, claro, grande um grande papel com a linguagem, mas ela não depende da linguagem, né?
Pega o exemplo das aves aí que o Paulo trouxe, né? Não tem linguagem, efetivamente, não há uma palavra, e há uma transferência de conhecimento. Então, já na historicidade, não, essa depende, eu acredito que dependeria mais do uso da linguagem, e dependendo do uso da linguagem, daí você tem diversos fatores na linguagem que vai, né, influenciar. É interessante, eu acho que vocês dois trouxeram questões bem relevantes assim para nós tratarmos. A primeira delas é essa questão da fronteira, né, Alexandre? Porque o que acontece quando nós tratamos a respeito disso, nós vamos perceber que essa linha divisória ela foi inventada, ela não existe, ela não é real. No entanto, historicamente, ela sofre uma imputação e você passa a considerar algo no teu comportamento historicamente como existente. Então você chega num determinado ponto e diz, bom, agora eu estou saindo do Brasil, estou entrando no Uruguai. E, portanto, tem uma linha aqui, mas essa linha não existe. É o processo histórico que produziu isso. E, na verdade, esse exemplo singelo, mas se nós formos voltar agora a examinar tudo aquilo que pensamos, nós vamos perceber que boa parte dos nossos pensamentos não passam de invenções, da capacidade de imaginar e da esperteza política, porque disso depois resultam em consequências econômicas, né? Entre os seres humanos, ou consequências que atendem a determinados interesses. Então, isso é uma questão. Por isso que eu digo que a historicidade ela se dá por meio de imputação. O que é imputação? É atribuir consequência. Olha, eu digo que aqui tem uma fronteira e a consequência é o comportamento humano dele poder chegar, por exemplo, de um lado e agir de um modo e do outro agir de outro modo completamente diferente, porque quando ele faz essa ultrapassagem das fronteiras, ele submete a outros processos de imputação como o direito, que são diferentes de um lado e do outro esse ponto demarca, então, enquanto existente. E essa questão que o André traz aí também, ela aliás, é da maior importância, porque, na verdade, quando nós vamos falar de ancestralidade, nós vamos perceber que a ancestralidade, ela, embora possa ser tratada racionalmente, e é o que nós estamos fazendo aqui agora, porque estamos falando de ancestralidade, fazemos isso estabelecendo relações. É impossível racionalmente tratar de um assunto que não seja desse modo. Mas quando eu vou buscar agora nesse sistema linguístico que eu utilizo, eu encontro na matéria utilizada para fazer a imputação, eu vou encontrar uma memória de um dado que está no mundo da natureza. E se eu for, por isso que eu disse, se eu for fazer agora a cadeia que antecede essa imputação, eu vou encontrar nas minhas memórias uma síntese que foi produzida por uma impressão, que foi causada por um fenômeno que decorre do universo em curso no espaço. Então eu encontro nessa cadeia de relações, né, um dado que tem matéria no mundo da natureza. E a imputação que eu estabeleço linguística, então agora é uma relação, né, que eu vou fazer agora a respeito de alguma coisa que eu penso, que eu relaciono a respeito disso. O problema é que a linguagem, assim como ela admite isso, e quando nós fazemos isso, então nós dizemos que a linguagem trata com algo que foi conhecido, e portanto é verdade, né? Essa mesma linguagem pode trazer agora para essa cadeia uma invenção, como uma linha no meio de um território, dizendo que de um lado é um país e do outro é o outro. Se eu for lá nesse ponto, eu não vou encontrar essa linha. Eu não tenho essa cadeia de dados, de fenômenos, que chegue num fenômeno da natureza. Não tem nada da natureza que faça essa linha ali. É apenas um dado que esse sistema de imputação estabelece, toma como real, e, no entanto, ele foi inventado. Então, a história é a invenção humana. A história, normalmente, é produto da atividade criminosa dos seres humanos. E a história é produto da violência. As pessoas matam para poder escrever a história no final. A história é a história do vencedor. Ninguém conta a história daqueles que foram derrotados. Quando isso ocorre, normalmente os vencedores não admitem essa possibilidade. Então, claro, eu estou usando essa expressão criminosa, porque tanto que diz que é violência, há uma afirmação, nem sei quem é o autor, mas acho que é um autor marxista que diz que a violência é a parteira da história, né? Ou seja, a história é contada
como resultado final de um ato de violência. Salvo aqueles casos em que os que contam a história, que produzem a história, estabelecem um sistema de imputação por consenso, né? Como nas novelas. A novela não passa de uma história que nós sabemos que, embora contada daquele modo, ela não é real. Um livro, um romance é uma história contada que não é real. Agora, o que diferencia o romance daquilo que nós tomamos pelos livros de história é que nos livros de história tem a violência por trás, determinando que ela seja assim. Porque a produção da história, ela é a produção da versão daqueles que foram vencedores nesse processo histórico da existência humana. Porque a história é produto da política. A história é produto de ideologias. Então, e obviamente é da ciência também. Ó. Não vamos negar completamente a história. Tem dados, obviamente, nem sempre. Eu não estou vitimizando o derrotado. Às vezes o derrotado foi derrotado e era realmente tão criminoso quanto o vencedor, que o derrotou militarmente ao ponto de infligir perdas de modo a fazê-lo submeter-se, né? Não estou julgando isso, não é essa a discussão. O que eu estou trazendo aqui é que a história é um sistema de imputação que os indivíduos produzem. E voltando então para encerrar, falo demais, desculpe, e vocês têm que me mandar parar, e eu faço questão inclusive disso. Mas voltando a essa questão sobre a ancestralidade, eu já trouxe várias vezes esse exemplo. Se nós formos observar atentamente os pássaros na natureza, nós vamos perceber que o João de Barro é praticamente idêntico ao sabiá. O tamanho do João de Barro e do sabiá são praticamente o mesmo porte. Por que o sabiá produz ninho em árvores com palha e com galhos? E por que o João de Barro produz um ninho de barro? Quem é que vai e chega para os dois assim, ó, você nasceu para fazer ninho de palha e você Que nasceu para tá a linguagem ali no manual explicando para ancestralidade? cada um, né? Não, eu digo, ironizando, né? Onde que tá a linguagem no manualzinho de cada um ali explicando, né? Mas isso é justamente o que eu comentei antes, Paulo. Não sei se eu me fiz entender, que a ancestralidade, por vezes, né? Vamos dizer assim, ela tem menos influência da linguagem, né? Coisa que a história não se aplica, né, para a ideia da historicidade que tu estava falando. A historicidade ela está sujeita à linguagem. A ancestralidade não totalmente, quem sabe, ou de menor forma, sei lá, penso eu. Eu tenho uma experiência, eu não quero usar isso como um discurso de autoridade, porque não é esse o meu objetivo, mas eu tenho uma experiência que é a convivência com os Imbiá Guarani, e me encanta, porque são eles que me ensinam um pouco disso, como aprendi também com Ailton Krenak, agora nas falas que ele vem fazendo aí a respeito de ancestralidade e historicidade, mas eu percebo, por exemplo, qual é o papel dos pajés nessas comunidades indígenas? É que como eles têm um aprimoramento no desenvolvimento dos canais que eles utilizam para acessar essa ancestralidade, e ele realmente se comunica com os espíritos dos seus antepassados, mas ele não busca isso fora dele, porque isso está presente em todos nós. Qualquer um de nós poderia se desenvolver suficientemente ao ponto de conseguir fazer isso também. Mas exige uma dedicação e um esforço que a maioria das pessoas não estão dispostas. Os pajés fazem isso. Então eles buscam ensinamento com os antepassados para enfrentar as vicissitudes de uma vida difícil que eles têm, vivem na natureza, tendo que enfrentar dificuldades, e mais ainda o homem civilizado, né? Que os agride permanentemente. E, no entanto, eles sobrevivem, graças aos ensinamentos da ancestralidade. E, para encerrar a questão dos pássaros, só para dizer isso. Então, por que o João de Barro faz uma casa de barro e o sabiá faz de palha? Porque é uma herança da ancestralidade. Esse é um conhecimento que eles recebem ao nascer, porque faz parte da sua cadeia existencial. Mas, Paulo, então nós vamos acabar lá no Evangelho de João, né? No início era a palavra, porque eu fico pensando de que forma, na verdade, nessa historicidade, dentro desse mundo de ideias, né, que a gente vem trabalhando aqui, em que o homem
percebe e vai imprimindo as sensações, vai desenvolvendo a síntese disso, vai desenvolvendo as memórias, há um império desses sentidos que estão percebendo o universo, há uma predominância da audição. Sem dúvida, porque, na verdade, dentro do crescimento do ser humano, claro, na audição, tratando de nós, seres humanos, né? Porque os pássaros talvez seja por outra forma, né? Que talvez algumas formas que a gente nem conheça. Talvez as cobras se comuniquem, claro que se comunicam, né? Obviamente que se comunicam da sua forma, mas nós, seres humanos, assim, o nosso processo histórico, ele é totalmente determinado pelas histórias que nos contam. Claro que as percepções de visão são importantes, claro que o olfato é importante, claro que o gosto é importante, os outros sentidos também são importantes. Mas a nossa formação histórica ela é determinada pelaquilo que nos contam, né? O maior exemplo disso é dizer que é a consciência que hoje está mudando, né? Mas que sempre imperou, por exemplo, aqui no Brasil, de que Pedro Álvares Cabral descobriu o Brasil, né? Quer dizer, é uma questão básica, né? Como que ele descobriu o Brasil se já tinha gente aqui antes? Quer dizer, não, é porque vocês estão aprendendo na escola a história contada pelos europeus, Vencedores. né? Então, não começa tudo com a linguagem? Sim, mas um indivíduo, por exemplo, que nascesse totalmente desprovido da visão e da audição, jamais desenvolveria uma linguagem. Ele até poderia desenvolver uma linguagem. Aliás, não é isso. Ele desenvolveria uma linguagem, ele não teria capacidade de desenvolver uma linguagem histórica. Porque você depende do signo linguístico e as relações que você vai atribuir a este signo por meio, né, de imputações para ser possível produzir essa história. Por exemplo, nós falamos que Pedro Álvares Cabral descobriu o Brasil porque os europeus venceram. Que se os aborígenes, os indígenas que aqui moravam, tivessem sido vitoriosos nesse enfrentamento, jamais. Eles tratariam apenas como uma tentativa de invasão do território. No máximo isso, e teria um julgamento, né, de Pedro Álvares Cabral. Portanto, nós só falamos que Pedro Álvares Cabral, porque eles não apenas chegaram aqui, como eliminaram praticamente quase toda essa população que existiu. Por isso que eu digo que a história quase sempre é uma atividade escrita por criminosos. No âmbito que nós tratamos do direito, que eu falo, né? Porque se eles tivessem sido derrotados, jamais se falaria de Pedro Álvares Cabral a não ser apenas como um criminoso que tentou invadir o país e que foi derrotado. Eu lembrei, ouvindo a tua fala, eu lembrei daquele filme. Eu até nem lembro tanto do filme, mas eu lembro da mensagem do filme, né? Que eu acho que casa bem com a tua resposta, a minha indagação. Que é aquele filme com o Al Pacino, Perfume de Mulher, em que ele é deficiente visual, né? E na verdade, todas as relações que ele desenvolve, né? Mesmo não tendo sentido da visão, né? E, claro, eu te compreendi. Talvez haja uma predominância, sim, né, na formação da nossa história, da história contada, né, daquilo que nos é passado pelas pessoas que viveram antes da gente e eventualmente até registraram isso em filmes, em livros, e a gente lê e vai acolhendo tudo isso, vai imprimindo tudo isso, vai fazendo as sínteses e depois a gente vai jogando para fora, né? Tudo aquilo que a gente foi colhendo. Mas de fato existem seres humanos que se formam uma vida toda sem escutar, né? E também estão tendo impressões, também estão fazendo as sínteses, também estão desenvolvendo as memórias, né? Enfim, as sínteses, e também acabam se comunicando de certa forma, né? A gente entra nos animais também, mas a questão da história contada, ela me parece que ela é muito forte, né? Porque nós acabamos desenvolvendo, o mundo acaba se desenvolvendo. Basta ver hoje, por exemplo, né, esse conflito que se tem hoje na política brasileira, né, trazendo só um pouquinho assim para a nossa realidade atual. Vamos pegar uma discussão, Paulo Freire, né? Então tu tem toda uma linha que se diz de direita, que diz que Paulo Freire é o culpado por todos os problemas que a gente vive hoje na educação brasileira e na formação do homem no Brasil, né? Em razão das ideias que ele defendia lá na década de 70 e na década de 80. E aí essas outras pessoas defendem uma outra visão, né? Olavo de Carvalho, por exemplo,
diz que para mim ser cientista eu não preciso ter o meu currículo no currículo Lattes do CNPq, né? Para mim ser um intelectual, eu não preciso necessariamente estar cadastrado nos arquivos governamentais. Ele veio de uma ideia pseudo-liberal, né? O intelectual é quem estuda, né? Eu não preciso ter citação no meu trabalho científico, segundo Olavo de Carvalho, para ser um Nesse ponto, cientista. até dá para concordar com ele. Eu preciso pensar, né? E lembro, remeto e lembro dos teus textos, né, Paulo? Eu tenho aprendido muito isso contigo, né? Também no teu texto, né? A forma como tu desenvolve, quer dizer, para Olavo de Carvalho, talvez eu não precise de tudo isso. Bom, mas são duas histórias. São duas histórias. É a história do Paulo Freire e essa história que está sendo contada agora. E até tem um autor muito bom que trata sobre isso, que é Russell Jacob, é um ator judeu que escreveu um livro chamado Os Últimos Intelectuais. E nesse livro ele defende exatamente isso, que a intelectualidade não precisa estar apegada a essa construção toda que Olavo de Carvalho critica, né? Mas, enfim, são duas histórias contadas, né? Quer dizer, como desenvolver verdade, como desenvolver conhecimento em cima disso tudo, né? Porque são duas percepções diferentes, né? Não sei se estou sendo muito confuso, mas a gente acaba caindo eu sempre vejo assim, Alexandre, te interrompendo rapidamente. Essa questão da historicidade, eu vinculo muito ela à questão cultural. Então, na medida em que você vai falar de historicidade, você fala de cultura, você fala de linguagem, você abre o aspecto para muita coisa. Mas isso não significa, e aqui vou voltar para a questão da ancestralidade, não significa que você não tenha conhecimento que faz parte da tua ancestralidade. Você, na qualidade de Alexandre, adquiriu um conhecimento que é teu, entendeu? Então, o conhecimento, ali tu falou, iniciou falando a respeito, né, do evangelho, né, o início, a palavra, quem sabe a igreja, né, foi a primeira a entender o poder da palavra e colocou isso, né, nos textos e colocou isso na sua atuação e quem sabe por isso explica por que ela é uma das empresas mais antigas do mundo. Mas essa é a ideia que eu coloco que penso, ancestralidade faz parte, todo mundo tem, não tem como negar a existência desse conhecimento, eu acho que não tem como negar. Agora, claro que alguns ficam muito limitados, assim, quem sabe, por exemplo, o meu organismo, ele sabe como digerir um alimento, o meu organismo sabe como se curar, como criar anticorpos para combater o Covid, meu organismo sabe. Agora, isso é uma forma de ancestralidade, assim como a ancestralidade para o pajé que o Paulo colocou é algo potencializado, é algo muito maior, porque eu não criei mecanismos suficientes para conhecer essa minha ancestralidade, que eu acredito que é isso que o Paulo colocou. E a questão da historicidade, bem, essa para mim está vinculada à questão cultural, essa está vinculada à questão da linguagem, né? Tudo que daí é como que tu está falando, né? Concordo com tudo que vocês falaram, e até lembrei de uma música, um poeta gaúcho, que é o Sabe Moço, né? Que conta um pouco essa diferença de história e de historicidade, né? Na Revolução Farroupilha, que ele pega aquela música. Então, não sei, eu acho que fica nesse cenário, esses dois conceitos para mim. Não sei se eu estou certo, se estou errado, se é mas é a minha leitura que eu faço. Certamente, nós estamos inseridos num debate aqui que envolve a ordenação dessa questão que diz respeito ao sistema de inteligência. Quando eu escrevi aquele texto, o sistema heptanimal de inteligência, voltando a tratar daquele assunto, sobre aquele assunto, eu estava me dando por conta da importância do modo que nós utilizamos na ordenação desse sistema de relacionamentos para constituir, então, esse modo pelo qual os indivíduos conseguem estabelecer esta interrelacionalidade entre diferentes pessoas, né? Por quê? Porque você tem um sistema de inteligência que é absolutamente igual ao sistema de inteligência dos demais indivíduos, a não ser aqueles casos em que há algum problema orgânico, né? Mas se nós tomarmos assim pela normalidade, nós vamos perceber que todos os indivíduos são absolutamente iguais em relação ao sistema que ela utiliza para constituir então esse sistema de ideias. Então, quanto a isso, eu não vejo problema nenhum. O problema que eu vejo é
como esse sistema, então, é ordenado pela palavra. Quando o Alexandre fala, né, no Evangelho de João, no princípio era o Verbo, e o Verbo fez o mundo, e o mundo fez o homem, e o homem fez o seu universo. Quer dizer, ele não diz dessa forma, mas estou levando adiante, então, constitui o seu universo, o seu mundo, a sua existência. Na verdade, é uma proposta de ordenação do mundo que a Bíblia faz, e que depois os religiosos fizeram uso da Bíblia, continuaram fazendo e fazem até hoje. A Bíblia continua sendo um modo de legitimação de um certo uso da palavra para determinados fins. Mas não é só a Bíblia que faz isso. A ciência também faz isso. Quando você trata, por exemplo, das informações que dizem respeito ao mundo da ciência, você vai tratar então com a palavra com outras aplicações, inclusive da ciência sendo utilizada como um instrumento de dominação ideológica, porque tem certas informações da ciência que não passam de fantasias também, que foram criadas unicamente para produzir um sistema de imputação e buscar determinados comportamentos, né? Então, quando nós vamos voltar a examinar esta questão nesse âmbito, então, da existência humana, que a gente está tratando agora aqui, não deveria, a ideia não era essa, mas já que estamos tratando, então vamos seguir um pouco adiante, né? Quando nós vamos trazer todo esse âmbito agora para o âmbito da cultura, que é aquele no qual nós existimos, estamos presentes, né? E quando estamos discutindo aqui, temos que tomar cuidado para verificar até que ponto nós podemos trazer desse mundo questões que nos ajudem a levar adiante as nossas discussões, porque esse mundo está absolutamente repleto de invenções, de maluquices, né? Mas se nós voltarmos para esse mundo da nossa existência, nós vamos perceber que ele tem instituições que ordenam esse mundo e que nós precisamos também colocar em ordem a partir desta lógica da ancestralidade e da historicidade. Por exemplo, no mundo da existência humana, que é o mundo da cultura, né? Nós vamos encontrar uma questão que nós utilizamos praticamente a todo momento nas nossas relações intersubjetivas, em que nós simplesmente não nos damos por conta de que modo esses dois âmbitos atuam. Por exemplo, ética e moral. Se você abrir em qualquer livro de sociologia, né, de filosofia especialmente, sociologia e outras ciências aplicadas à existência humana, vão perceber que há uma confusão absoluta entre esses dois âmbitos. Se nós trazermos para a historicidade e para a ancestralidade, nós vamos perceber que a ética está ligada à ancestralidade. Porque eu só posso tratar de ética quando eu examino concretamente a conduta humana, o comportamento humano. E quando o ser humano age, ele age a partir de uma ética. Então ele é orientado por sentidos. Quando o ser humano trata do âmbito da moralidade, ele trata no âmbito da historicidade. Tanto que o âmbito moral humano é um âmbito completamente louco. Se nós formos parar um pouco para ver esse ambiente moral que nós atuamos, é uma coisa completamente maluca. Uma pessoa pode ficar nu numa praia de nudismo e não pode ficar nu dentro da sua casa. Ou dentro, dependendo do grau dessa moralidade. Ou seja, isso são as ideias. Quando a pessoa fica nu, ela está agindo a partir de uma ética. Mas quando ela pensa a respeito da nudez, ela está pensando a partir de uma moralidade. Então a moralidade trata da ordenação de um sistema de ideias que historicamente é constituído no sistema de inteligência com o objetivo de submeter o indivíduo a esse tipo de comportamento que é feito por meio de narrativas. Então nós temos a ética voltada para os sentidos. Nós temos a moral voltada para o sistema de ideias. Nós temos também agora, nesse âmbito das instituições humanas, nós temos a política. A política interage nesses dois focos. A política é uma ética e é um sistema moral que tem por finalidade, então, buscar agora um comportamento humano desejado de acordo com determinados interesses. A política é a arte da dominação. Quem faz política faz para tentar dominar o outro. Quando você elege alguém,
para exercer um cargo público, político, é porque tem um discurso por trás dizendo que você está passando para esse indivíduo o direito desse indivíduo decidir sobre a tua existência e o teu comportamento, ou estabelecer regras de comportamento que são exigidos depois por um órgão de Estado. Então, a política ela se comunica com esses dois âmbitos, da moral e da ética. Nós temos aqui dentro também desse âmbito das instituições humanas aquilo que nós tratamos, e eu vivo falando sobre isso, da ciência. O que é a ciência? Se não uma moralidade a respeito do mundo da natureza. Ou seja, quando nós falamos da ciência, nós estamos constituindo um sistema de ideias historicamente produzido, esperando determinadas relações de causa e consequência do mundo da natureza. Uma boa parte dessa ciência, que nós chamamos de rigorosa, absolutamente verificável, ela dura um determinado período, depois ela é completamente destruída e produzida outra no seu lugar, porque aquilo que nós tomávamos como absolutamente correto ou verificável na natureza não se confirmou, apareceu uma outra ciência que explica melhor aqueles fatos. Então eu faço essa pequena observação a respeito disso para que a gente, quando tratarmos a respeito, então, destes âmbitos que nós estamos tratando aqui, a gente ainda procure sempre voltar para este primeiro momento do sistema de inteligência, para ver se nós não estamos fazendo confusão. Nós não estamos transitando, né, ideologias para o âmbito da natureza, e até que ponto nós conseguimos, nas nossas ideologias, fazer essa separação. O ser humano não tem como se livrar das ideologias. Ele é produto das ideologias. Mas ele tem o dever de entender que essas ideologias existem. É isso. Eu acho que, não sei se vocês gostaram da nossa reunião hoje, mas a ideia é transformarmos nossos encontros num exercício retórico de ordenação das nossas ideias, para verificar até que ponto nós conseguimos encontrar coerência naquilo que pensamos com aquilo que depois nós vamos verificar quando voltarmos para o mundo da natureza, né? Perfeito, para mim sempre é muito bom, Paulo, tenho aprendido muito, né? Essa questão de hoje ela é fantástica, né? Eu compreendi bem o teu fechamento, né? Na verdade, exige um esforço também, eu acho que da parte do ser humano, da pessoa que está observando a natureza, para tentar manter isso ordenado da melhor forma possível. O que, na verdade, tudo que a gente está vendo não aparta da influência comunicativa, né? E de todas essas questões ideológicas de dominação e pelo que eu compreendi, o teu fechamento me parece que foi mais ou menos dessa linha, porque a partir do momento que a audição é um sentido, faz parte do mundo da natureza ouvir os outros. Sim. E isso também vai Perfeito. construir meu mundo de memórias, também vai desenvolver as minhas sínteses e também vai estar influenciando a construção do ser humano, né? Enfim, mas é importante que a gente saiba lidar com tudo isso, né? Na medida em que você reconhece no outro autoridade e confiabilidade para tratar de determinados assuntos, essas memórias auditivas, elas vão compor, depois no teu sistema de imputação, um determinado dado que vai servir, né, no momento de tomada de decisões como fundamentação das tuas ações, né? Você age orientado não apenas pelas tuas experiências, mas agora pelas experiências dos outros, né? Você reconhece nos outros legitimidade para te trazer essas informações e você aceita elas como verdadeiras. Aliás, esse é o fundamento mais remoto da ideologia, né? E na medida que você começa a aceitar isso, começa com os pais, né? E que depois com a escola. Na medida que você começa a aceitar isso, num determinado momento você nem se questiona mais. Você passa a ser programado. E aí, essa programação, o ser humano é muito suscetível a isso, ela pode ser tão intensa, de fazer as pessoas cometerem loucuras como foi cometido na Guiana ali por Jim Jones, em que quase 1000 pessoas, todas cometeram suicídio coletivo, simplesmente guiados por uma palavra, pela autoridade que elas davam à pessoa, de tão legítima ao ponto de elas não se darem por conta que elas estavam todas elas se matando ao mesmo tempo, né? Então você veja... Claro, eu estava pensando na visão, né? Até fazendo uma autocrítica do que eu falei, né?
talvez considerar a história contada como grande fator preponderante me parece que não é verdadeiro, né? Porque eu fico pensando, por exemplo, né? Eu posso ter um pai que a vida toda me ensina que estar próximo dos livros. Eu tive um pai assim, né? Estar próximo dos livros, ler e estudar é um fator preponderante para o sucesso na vida adulta, para o sucesso pessoal, não é nem profissional, sucesso de desenvolvimento enquanto pessoa. Agora, se o meu pai não falasse nada para mim e eu visse ele com uma grande biblioteca, ou manuseando livros constantemente, frequentando livrarias, comprando livros, o sentido da visão talvez cumpra o mesmo papel que o da fala, né? Eu vou desenvolver talvez da mesma forma do que se eu tivesse um pai que talvez até nem lesse, mas gostaria de ter tido a influência da leitura do pai dele, não teve a oportunidade de ter. Então ele me passa um conhecimento que ele não teve, mas que ele sabe que é importante para a minha formação, né? Perfeito. Show, Paulo. Perfeito. Então, obrigado, Alexandre, pela participação, o André também e a Irene. Vamos continuando. A gente vai aos poucos aqui. Eu acho que o objetivo das nossas reuniões é esse, tirarmos uma hora na semana aí para refletirmos. Eu vou dizer, eu aprendo muito mais do que vocês nas nossas reuniões, embora seja eu que fale, porque na verdade, quando eu começo a tratar desses assuntos, eu também começo a colocar eles em ordem. E a gente quando pensa, né, os nossos pensamentos, ele não recebe uma ordenação rigorosa que você precisa atribuir a uma fala, né? A gente está permanentemente pensando, tanto que, como eu disse, essa noite eu me acordei e acabei tratando de alguns assuntos, interesses da filosofia e me dei por conta de um exemplo que até então eu não havia pensado. Mas isso é uma coisa assim, é diferente falar sobre isso. Então, obrigado e até o próximo sábado aí. Vamos continuar aí com as nossas... Da minha parte, eu que agradeço. Bom final de semana. Boa semana para vocês. Igualmente.